Terry King era um homem de 40 anos que morava na cidade rural de Cantonment, na Flórida. Em 1985, ele conheceu uma mulher chamada Janet French. Eles se apaixonaram e rapidamente decidiram se casar. Em 1988, eles tiveram um filho chamado Derek, e no ano seguinte, 1989, nasceu outro menino, chamado Alex. Nos anos que se seguiram, o casal enfrentou uma grande crise, não só financeira, mas também no relacionamento deles. Janet traiu Terry, acabou engravidando do amante e teve filhos gêmeos. Eles passaram um ano separados, até que Terry resolveu dar uma nova chance para Janet. E os dois voltaram a morar juntos com as 4 crianças numa pequena casa alugada. Tudo parecia ir bem. Apesar da vida sofrida, Terry lutava todo dia para conseguir manter a sua família. No entanto, algum tempo depois, Janet começou a usar entorpecentes e a ficar muito deprimida. No ano de 1994, ela resolveu fugir sozinha, abandonando os 4 filhos com Terry. Ela deixou apenas um bilhete em cima da mesa de cozinha, dizendo que estava se sentindo sobrecarregada com suas responsabilidades de mãe e que por isso ela decidiu fugir. Terry ficou arrasado, mas apesar de nunca ter tido muita sorte em sua vida, ele era um homem equilibrado, trabalhador e calmo, que amava muito seus filhos. Quem o conhecia relatou que ele era um pai rigoroso, mas ao mesmo tempo carinhoso. Ele não poderia permitir que seus filhos tivessem uma vida cheia de dificuldades como a dele, e por isso se tornou muito exigente com a relação à educação dos filhos. Porém, agora ele estava sozinho e estava cada vez mais difícil arcar com os custos dos filhos. Ele passava o dia todo fora trabalhando, e por conta disso tinha que pagar uma babá para cuidar dos filhos e uma faxineira para arrumar a casa. Terry aguentou firme por mais de um ano, mas aconselhado pelo órgão de proteção à criança, resolveu entregar seus filhos sob os cuidados de famílias temporárias. Isso era uma espécie de adoção temporária, para quando os pais se vissem em uma situação financeira complicada, e para não prejudicar as crianças, Terry aceitou, sabendo que quando se estabelecesse financeiramente, poderia pegar os seus filhos de volta. Em 1995, seu filho Derek foi entregue para o diretor da escola secundária local, um pastor chamado Frank Lai. Frank era casado, mas nunca teve filhos e fazia parte do cadastro de famílias temporárias do órgão de proteção à criança. Isso era bom, pois Derek poderia ficar na mesma cidade que o pai e ele poderia visitá-lo sempre que quisesse. Alex ficou em um abrigo do estado, também na mesma cidade, à espera de uma família temporária. Já os gêmeos acabaram sendo adotados legalmente por um casal que morava em outro estado e nunca mais tiveram contato com Terry e os irmãos. Infelizmente, devido ao abandono da mãe e às dificuldades econômicas do pai, os irmãos Alex e Derek passaram a infância longe dos pais e tiveram uma vida muito instável. Porém, os irmãos se viam regularmente, pois estudavam na mesma escola, e Terry passou a visitá-los quase todos os dias. Com o passar do tempo, essa rotina foi diminuindo e as visitas se tornaram mensais. Em 2001, foi autorizado que Alex voltasse a morar com o pai, pois Terry finalmente conseguiu um trabalho fixo, porém, o que ganhava não dava para sustentar os 2 filhos. Enquanto isso, o pastor Frank Lai e sua esposa começaram a ter dificuldades na criação de Derek, que agora já estava com 13 anos. A mãe adotiva do garoto estava preocupada com o comportamento problemático dele, e devido às suas companhias, ele começou a usar entorpecentes, inalar gasolina, querosene e beber muito também. Foi nessa mesma época que surgiu o seu fascínio pelo fogo. Devido a isso, os pais adotivos de Derek não aguentavam mais o seu comportamento e decidiram mandá-lo de volta para morar com o pai, prometendo ajudá-lo financeiramente para que ele cuidasse do filho. Terry e Alex viviam felizes em sua pequena casa na zona rural, mas isso mudou completamente quando Derek foi morar com eles. A convivência de Terry e seus filhos se tornou cada vez mais tensa. Derek não gostava de viver longe da cidade. A casa deles era muito simples e às vezes faltava eletricidade. Derek também não gostava de viver sob as regras rígidas de seu pai e passou a influenciar seu irmão para ir contra as vontades dele. Um ano antes, Derek tinha sido diagnosticado com transtorno déficit de atenção com hiperatividade e ele tomava remédio regularmente. Mas quando foi morar com seu pai, Terry não tinha dinheiro para comprar o medicamento e o garoto parou de tomá-lo. Terry acreditava que, devido a isso, o filho estava se tornando mais rebelde. Ele ligou algumas vezes para Frank Lai,
pedindo ajuda para comprar o remédio, mas nunca obteve resposta. Nessa época, Terry percebeu que Derek passou a ouvir músicas e a ver filmes de conteúdo duvidoso, e como era muito religioso, acreditava que isso também poderia estar contribuindo para o comportamento agressivo de seu filho. Ele então decidiu vender a televisão e o equipamento de som. Além disso, começou a impor mais regras aos irmãos. Mas infelizmente, ao invés de melhorar a situação, isso só causou ainda mais frustração e tensão na casa da família, e provavelmente aumentou o ressentimento de Derek em relação ao pai e sua influência sobre o irmão mais novo. Um homem chamado Rick Chaves, que era vizinho e muito amigo de Terry, passou a acolher os dois irmãos Derek e Alex em sua casa. E lá não havia regras como na casa dos garotos. Os meninos costumavam passar muito tempo com ele, principalmente quando Terry estava fora trabalhando. Às vezes Rick até ia na casa do vizinho convidar os garotos para assistir TV e jogar videogame, e em algumas ocasiões ia pegá-los na escola. Os dois irmãos gostavam de ficar com Rick, já que ele não impunha regras a eles e agia como se fosse um amigo deles. No entanto, por algum motivo, algo mudou, e Terry parou de deixar seus filhos irem para a casa de Rick e o proibiu de buscá-los na escola. O que realmente levou Terry a tomar essa atitude é algo que vamos descobrir no decorrer das investigações. Depois disso, Alex e Derek, talvez pela falta de limites, pela instabilidade contínua que foram submetidos durante os momentos chaves do seu desenvolvimento como ser humano e pela fraca ligação com os pais, sentiram-se cada vez mais oprimidos. Então, no dia 16 de novembro de 2001, ambos fugiram de casa. Primeiro, Terry pensou que seus filhos haviam se escondido na casa de Rick, mas eles não estavam lá. Acreditando que os meninos estavam apenas fazendo uma birra e que logo voltariam para casa, Terry resolveu não comunicar às autoridades. Algumas fontes dizem que Terry não ligou para a polícia justamente com medo de perder novamente a guarda dos filhos, e acreditava também que eles não poderiam ir muito longe. 10 dias depois, em 26 de novembro, o Corpo de Bombeiros recebeu uma ligação sobre um incêndio próximo à comunidade rural de Pensacola. Os incêndios eram frequentes naquela área, pois a maioria das casas eram antigas e feitas de madeira, portanto altamente inflamáveis. Quando chegaram ao local, os bombeiros acreditavam que se tratava apenas de um incêndio como qualquer outro. No entanto, depois de apagarem as chamas, descobriram o corpo queimado de um homem deitado no sofá. O corpo pertencia a Terry King. A polícia foi chamada e, ao começarem as investigações, eles presumiram que Terry dormiu com um cigarro na mão e provocou o incêndio, falecendo devido à inalação de fumaça. Mas ao fazerem uma breve perícia em seu corpo, ficou evidente que o seu óbito foi devido a um trauma na cabeça. Mais tarde, os médicos legistas confirmaram que Terry faleceu devido a um trauma contundente na região da cabeça. A polícia começou a questionar potenciais testemunhas, e os vizinhos informaram que Terry tinha 2 filhos que moravam com ele. Alex, que estava morando lá desde o verão passado, e Derek, que havia chegado apenas algumas semanas atrás. Apesar de não terem sido vítimas do incêndio, ninguém sabia nada sobre o paradeiro deles. Durante os depoimentos de parentes e pessoas próximas à família, os investigadores perceberam que todos citavam Rick, e a partir daí, a polícia tentou estabelecer uma ligação entre ele e Terry. No decorrer das investigações, as autoridades descobriram que os homens eram amigos há muitos anos, e Rick tinha antecedentes criminais. Em 1984, ele enfrentou acusações por ter se aproveitado de 2 meninos e foi condenado a 6 meses de prisão e 5 anos em liberdade condicional. Além disso, em 1986, ele foi condenado por roubo e cumpriu 3 anos de prisão. Embora não se saiba se Terry estava ciente do histórico criminal de Rick, o mais provável é que ele não soubesse nada sobre isso. Ou talvez, quando descobriu, passou a proibir seus filhos de visitarem a casa dele. No dia 27 de novembro, um dia após o crime, Rick chegou à delegacia com Alex e Derek. Ele se identificou como um amigo da família e explicou que tinha encontrado os irmãos em Santa Rosa, uma cidade vizinha. Obviamente que isso levantou ainda mais as suspeitas da polícia sobre Rick. Os policiais estranharam seu relacionamento com os meninos e cogitaram uma possível participação dele no crime contra Terry. Nos primeiros interrogatórios, os detetives rapidamente perceberam que Rick não tinha nada a ver com o crime.
e que, na verdade, os responsáveis eram os dois irmãos. Quando questionados separadamente, os irmãos confessaram que atacaram o pai, atearam fogo na casa e depois se esconderam na floresta. Também ficou claro que Alex e Rick estavam romanticamente envolvidos. Outro detalhe relevante para o caso, que ficou conhecido durante as investigações, foi que Terry sofria de narcolepsia, um distúrbio do sono que causa grande sonolência e dificuldade para se manter acordado mesmo durante o dia. Por isso, era comum encontrá-lo dormindo em diferentes horários do dia. No entanto, mais informações e detalhes ainda precisavam ser descobertos para montar o quebra-cabeça dos eventos antes, durante e depois do crime. Em sua declaração inicial, Alex confessou ser o autor do plano, e Derek admitiu que foi ele quem o colocou em prática. O plano consistia em esperar Terry dormir, e depois Derek pegaria um taco de beisebol de alumínio para atacá-lo. Após isso, eles ateariam fogo na casa, na intenção de fazer com que tudo parecesse um acidente e de também se livrarem das evidências. Os dois irmãos então se esconderiam na floresta e depois buscariam refúgio na casa de Rick. Com essas declarações, Alex e Derek foram formalmente acusados pelo crime e detidos em um centro juvenil até o início do julgamento. As evidências encontradas na casa de Terry King e Rick Shaves incluíam notas e cartas de Alex para Rick, declarando seu amor por ele. Embora ainda não era sabido até que ponto Rick participou do crime, ele foi detido sob a fiança de $50 mil e também aguardava julgamento. Durante a elaboração do processo criminal, concluiu-se que a razão pela qual Alex e Derek decidiram cometer o crime foi para evitar a punição por parte do pai por eles terem fugido de casa alguns dias antes. Apesar de Terry nunca ter batido neles, os irmãos disseram aos policiais que às vezes ele os empurrava e os meninos achavam isso ameaçador. Ele também os encarava de uma forma que, segundo eles, os deixava com medo. Mas, apesar dessas declarações, os detetives não encontraram evidências que sugerissem qualquer forma de violência por parte de Terry em relação aos filhos. Ninguém tinha dúvidas. Terry nunca concluiu os estudos, não tinha sorte no amor e passou a vida toda trabalhando duro para ganhar menos de um salário por mês. Mas com toda certeza, apesar de ser alguém muito disciplinador, ele jamais agrediu seus filhos e os amava incondicionalmente. Em abril de 2002, os irmãos Alex e Derek testemunharam contra Rick, alegando que foi ele quem cometeu o crime. Alex também explicou como ele e Derek haviam ensaiado a história que eles iriam contar à polícia para proteger Rick. Quando perguntaram por que ele estava dando outra versão do que aconteceu, ele disse que não queria passar o resto de sua vida na prisão. Depois disso, Rick foi acusado pelo crime contra Terry King e demais acusações. Durante esses processos, várias pessoas próximas à família King foram ouvidas. A família adotiva de Derek testemunhou sobre a crescente agressividade do garoto, razão pela qual preferiam que ele voltasse a morar com o pai. Outra testemunha foi James Walker, avô dos meninos. Ele afirmou que chegou à casa de Terry depois que os bombeiros apagaram fogo e soube o que aconteceu por um telefonema feito por Rick. O homem lhe disse que Terry tinha falecido e que os meninos haviam fugido novamente. Na época, Rick também disse que os bombeiros permitiram que ele entrasse na casa e ele conseguiu ver o estado de Terry. No entanto, na primeira vez que Rick foi interrogado pela polícia, ele afirmou que os bombeiros não o deixaram entrar e que ele não sabia onde estavam os meninos. Essa e outras contradições em seus depoimentos aumentaram ainda mais as suspeitas sobre sua participação no crime. O julgamento de Rick Shaves ocorreu antes do julgamento dos meninos, mas foi acordado que o veredito final só seria dado quando os garotos também fossem julgados. Alex foi levado para testemunhar contra Rick e deu muitos detalhes sobre o seu relacionamento com ele, revelando que Rick queria que os irmãos morassem com ele, e isso só seria possível se eles tirassem Terry do caminho. Na noite do crime, os irmãos foram até a casa de Rick, dizendo que iriam voltar para a casa do pai, pois não aguentavam mais dormir na floresta. Neste momento, Rick teria pedido para que os irmãos entrassem no porta-malas do seu carro, e quando voltou alguns minutos depois, confessou que tinha tirado a vida do pai deles. Alex declarou que amava Rick, pois ele o fez descobrir que era gay. Ele também relatou mais detalhes sobre o seu relacionamento com um homem. No entanto,
Rick negou estar envolvido no crime, mas admitiu que Alex o chamou após o crime para pedir sua ajuda e que lavou suas roupas manchadas de sangue. Ele também admitiu ter escondido Alex e Derek depois que o crime já tinha acontecido. Ao contrário de Alex, Derek deu um testemunho bastante vago, afirmando que não se lembrava de alguns dos acontecimentos. Tanto ele quanto seu irmão disseram que só admitiram que cometeram o crime para evitar que Rick fosse para a prisão. Supostamente, ele havia dito que os irmãos deveriam confessar o crime, pois sendo menores, poderiam alegar legítima defesa e receberiam uma pena menor. Após as declarações contraditórias dos irmãos King, nenhuma evidência real contra Rick Chaves foi encontrada. No final do julgamento, ele foi absolvido de todas as acusações, inclusive a de ter se aproveitado de Alex. No entanto, o juiz responsável pelo julgamento de Derek e Alex King determinou que várias irregularidades e falhas ocorreram durante o processo de investigação e ordenou que a defesa e os promotores fizessem uma mediação para chegar a um acordo. Caso contrário, eles deveriam realizar um novo julgamento. Em 14 de novembro de 2002, um novo julgamento foi realizado, tanto para os irmãos quanto para Rick. Nesse novo julgamento, os dois garotos finalmente reafirmaram sua versão inicial dos eventos e desta vez aceitaram a responsabilidade pelo crime. Eles também admitiram ter mentido no julgamento de Rick Chaves, alegando que estavam com medo de irem presos. Depois de 2 dias, o júri declarou que Alex e Derek eram culpados pelo crime e eles foram condenados a 8 anos de prisão. Nos Estados Unidos, quando os réus se declaram culpados, geralmente eles podem obter uma redução na sentença. Caso contrário, os irmãos King poderiam ter recebido uma sentença de mais de 20 anos de prisão, sem dizer que eles eram menores, e isso contribuiu para uma pena reduzida. Já Rick Chaves recebeu uma sentença de 35 anos, 5 anos por ter encoberto o crime dos garotos e 30 anos por ser cúmplice incentivando os irmãos a se livrarem do pai, além de adulteração de provas. Em 2008, Alex foi posto em liberdade após cumprir quase toda a sua pena e o seu irmão Derek foi libertado no ano seguinte, em 2009. Cada um deles deveriam responder a mais 1 ano e meio de liberdade condicional, mas como em 2007 Alex tentou fugir da prisão, seu período de liberdade condicional foi aumentado em mais 1 ano e meio. Por se tratar de um crime em que a vítima é um familiar, nesse caso o próprio pai deles, o caso teve uma grande repercussão na imprensa americana e internacional. Muitas pessoas acreditavam que os irmãos foram vítimas da manipulação de Rick, já outras acreditavam que foram os irmãos que manipularam o homem. Mais tarde, Catherine Medico, uma famosa jornalista americana, entrou em contato com os irmãos King e os acolheu em sua casa, ajudando-os financeiramente e pagando uma terapia psicológica para ajudar no processo de reabilitação deles. Derek atualmente vive na Flórida e nunca mais deu uma declaração sobre o crime. Alex foi preso em 2011 por fugir depois de se envolver em um acidente de trânsito. Mais tarde, ele se mudou para o Texas, onde vive recluso em uma comunidade rural. Rick Chaves continua preso e seus advogados acreditam que sua libertação ocorra em 2033.